Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao canal Estudando Química com a professora Elia Mendonça. No vídeo de hoje, eu vou explicar para você as questões da avaliação trimestral. Então, vem comigo, você vai conseguir fazer uma boa avaliação. Atenção, aluno! O número da questão dessa explicação pode não corresponder ao número da avaliação que você fez. Então, fique bem atento para procurar na sua avaliação qual é a questão, ok? Questão 5. Observe a imagem abaixo. Qual é a propriedade responsável pela diferença na posição desses materiais no recipiente? A gente percebe que nós temos aqui água, temos uma bola, uma esfera de ferro e uma esfera de rolha, de cortiça. A gente percebe que a de cortiça flutua, enquanto que a de ferro está no fundo do recipiente. Então, qual a propriedade é responsável pela diferença na posição desses materiais? Então, o que determina com que um material seja flutuante em relação ao líquido ou que ele vá para o fundo do recipiente é a densidade. Questão 6. Na história do Brasil, as atividades do garimpo ganharam destaque no século XVIII, com a busca de minerais valiosos. Garimpo é um ambiente que ocorre a mineração mecanizada ou manual para a obtenção de substâncias valiosas como o ouro. A imagem abaixo apresenta uma técnica antiga para realizar a separação de uma mistura para a obtenção do ouro. Então, veja que nesse processo ele se resume em passar a mistura por água. O objetivo é manter a substância mais densa no fundo do recipiente. Então, o processo, essa técnica ela é denominada livigação. Questão 11. Observe na imagem abaixo a representação da estrutura de formação do solo. Então, veja que nós temos as partículas do solo, que são as maiores, nós temos bolsas de ar, temos água. Na composição do solo, na formação do solo de um modo em geral, 45% são de elementos minerais, 25% são de ar, 25% de água e 5% de matéria orgânica. Então, com base nessa representação, é possível evidenciar que nessa estrutura de formação do solo há espaços vazios entre as partículas, que é onde passam as bolsas de ar, onde ficam a aeração do solo, como a gente diz. O gás hidrogênio auxilia o Sol no processo de aquecimento do planeta Terra e pode fornecer a chave para encontrar uma fonte de combustível que seja limpa e eficiente para suprir a demanda de energia no planeta. Então, as características, nesse caso, do gás hidrogênio são de átomo, elemento, íon, molécula, substância. Nós sabemos que o gás hidrogênio é uma substância, ela é representada por H2. Observe o esquema abaixo. Então, nós temos aqui um esquema mostrando uma mistura das substâncias água e açúcar e também areia. E foi realizado um processo de separação dessas misturas. Ficou aqui de um lado a areia, então o processo que realizou aqui foi filtração, e do outro água e açúcar. Então aqui água e açúcar nós temos uma mistura homogênea. Leia o texto abaixo. Na queima de ferro, temos um aumento de massa quando é feito em um sistema aberto. Nesse caso, o ferro reage com o oxigênio do ar, formando óxido de ferro, que é um sólido. O aumento da massa é por conta do oxigênio que estava no estado gasoso, mas se a reação for feita num sistema fechado, observa-se a conservação da massa. Então, com base nesse texto, a reação química em sistema fechado conserva. Então, estamos diante de uma atividade que fala aí sobre a lei de Lavoisier, a aplicação da lei de Lavoisier. E, portanto, veja que em qualquer reação,
nós temos a obediência da lei de Lavoisier, que seja em sistema aberto ou que seja em sistema fechado, ou seja, a massa dos reagentes é igual à massa dos produtos. Só que para algumas reações que envolvem substâncias gasosas, a lei da conservação das massas é obedecida em sistema fechado. Fique atento a esse detalhe. Então, veja que entre as alternativas, a que está relacionado com a conservação da massa é no que se tange ao número de mols. O número de mols está relacionado com massa, então o número de mols de cada substância presente na reação. 25. Ao aquecer uma amostra líquida de uma determinada substância, o analista químico de um laboratório observou que as temperaturas de fusão e de ebulição durante o aquecimento permaneceram constantes. Essa característica permitiu ao analista classificar uma amostra como sendo. Então, quando temos temperatura de fusão e temperatura de ebulição constantes, isso é característica de substância pura. As latas de alumínio são exemplos de matéria, pois possuem massa e extensão. Além disso, são formadas por partículas pequenas, denominadas de. Então, nós sabemos que as latas de alumínio são substância alumínio. As substâncias, elas são representadas pelas suas fórmulas, que podem ser moléculas ou agregados iônicos. E que as moléculas, elas são representadas por átomos. Então, as partículas extremamente pequenas que são formadas as substâncias são os átomos. Maria deixou cair malha de ferro no chão da carpintaria de seu pai para fazer a recuperação. Ela decidiu varrer o chão e utilizar um ímã para separar o pó de ferro da serragem, realizando o procedimento abaixo. Então, nós temos aqui uma mistura de limalha de ferro, que é o pó de ferro, misturado com serragem. Então, o processo para separar essas duas substâncias tem que levar em consideração que ela utilizou, que é um ímã. Então, a propriedade do ímã é o magnetismo. Então, para separar o pó de ferro da serragem, ela utilizou o processo de separação magnética. Assim, nós finalizamos então a explicação das atividades, espero que você tenha entendido. Então, se você gostou, deixa aí seu like, também compartilhe com seus colegas e amigos, eles podem estar também precisando aí da explicação dessas questões, ok? Então, até a próxima.